blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. The Lord Jehovah, the Lord Yahweh, O Senhor Jeová, o Senhor Yahweh, the tremendous God of Israel, Jehovah Elohim, o tremendo Deus de Israel, Jeová Elohim, Jehovah Mekadishken, Jeová Mekadishken, Jehovah El Olam, Jeová El Olam, Jehovah Rohi, Jeová Rohi, the mighty God of heaven, o poderoso Deus do céu, the Lord, the God of our Lord Jesus Christ, o Senhor, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. He has spoken with me, blessed people. Ele falou comigo, povo abençoado. Today, Monday, July 15th, the year 2019, Hoje, segunda-feira, 15 de julho do ano de 2019, the Lord spoke with me in a tremendous way this past night. o Senhor falou comigo de uma forma tremenda nesta noite passada. And the Lord spoke by His mighty voice. E o Senhor falou por sua poderosa voz. Again, by His own mighty, most dreadful voice. Novamente, por sua própria voz, poderosa e mais temível. The Lord God Jehovah spoke aloud and said, O Senhor Deus Jeová falou alto e disse, Isaiah 34. Isaías 34. He said Isaiah 34. Ele disse Isaías 34. Then I saw the two dreadful prophets of the Lord Então eu vi os dois mais temíveis profetas do Senhor stand before the Lord of all the earth de pé diante do Senhor de toda a terra and pronounce the judgment of the Lord, e pronunciar o juízo do Senhor, the tremendous, the ominous, o tremendo, o assustador, the dreadful and most fearful judgment of the Lord o aterrorizante e mais temível juízo do Senhor upon the unrepentant nations of the earth. sobre as nações da terra que não se arrependeram. I saw the two mighty prophets of the Lord. Eu vi os dois mais poderosos profetas do Senhor. One was slightly larger than the other Um era um pouco maior do que o outro and slightly taller a little bit too. e também um pouco mais alto. But I saw them stand before the Lord of all the earth and before the nations of the earth. Mas eu os vi de pé diante do Senhor de toda a terra e diante das nações da terra. And I saw the two dreadful prophets of the Lord as they stood there. E eu vi os dois temíveis profetas do Senhor enquanto eles estavam de pé lá, Pronouncing the judgment of the Lord, the dreadful judgment of the Lord, pronunciando o juízo do Senhor, o aterrorizante juízo do Senhor, upon the unrepentant nations of the earth, sobre as nações da terra que não se arrependeram, upon the nations of the earth, essentially all. sobre as nações da terra, essencialmente todas. Because as you can tell, Porque, como você pode dizer, all the nations of the earth have not repented. todas as nações da terra não se arrependeram. Then at that point, Então, naquele ponto, I saw the most dreadful hand of the Lord eu vi a mais aterrorizante mão do Senhor, the outstretched hand of God stretched towards the nations of the earth. ela estendeu. A mão do Senhor se estendeu e esticou-se em direção às nações da terra. And the Lord raised his prophetic finger E eu vi o Senhor levantar o seu dedo profético. and he stretched his hand towards the nations of the earth. Quando ele esticou a sua mão em direção às nações da terra.
Then he stretched forth his prophetic finger from his right hand, Então ele esticou o seu dedo profético da sua mão direita. and he struck the nations. He struck them, E ele golpeou as nações, e ele golpeou struck them, and struck them, and struck them, and struck them. e ele as golpeou, ele as golpeou, ele as golpeou, ele as golpeou. And each nation is struck, busted, and is passed. E cada nação que ele golpeou explodiu, rompeu. It totally burst and split and besmirched. Elas romperam e foram totalmente destroçadas, destruídas. It was a very shocking thing to see. Foi uma coisa muito chocante de se ver. A tremendous moment befell. Sobreveio um tremendo momento. Again, Novamente, today, Monday 15th, hoje, segunda-feira, dia 15. July, Monday 15th, the year 2019. Segunda-feira, 15 de julho do ano de 2019. The Lord God Omnipotent, O Senhor Deus Onipotente, the Lord God Almighty, the righteous judge, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, by his own most dreadful voice, por sua própria voz, sua mais aterrorizante voz, the Lord God Jehovah spoke aloud o Senhor Deus Jeová falou em alta voz to his two mightiest prophets of the Lord in a dream. aos seus dois mais poderosos profetas em um sonho. And when he spoke aloud with his own voice, E quando ele falou alto com sua própria voz, his own mighty voice, com a sua poderosa voz, he spoke aloud and said, ele falou alto e disse, Isaiah 34. Isaías 34. Then at that moment, I saw the two most terrible prophets of the Lord, Então, naquele momento, eu vi os dois mais terríveis profetas do Senhor, standing before the Lord of all the earth, de pé diante do Senhor de toda a terra, and standing before the nations of the earth, e de pé diante das nações da terra, and pronouncing judgment upon the unrepentant nations of the earth. e pronunciando juízo sobre as nações da terra que não se arrependeram, The nations that have refused to repent. as nações que recusaram-se a arrepender-se. And when they pronounced the judgment, E quando eles pronunciaram o juízo, a dreadful judgment, a fearful judgment of the Lord, o aterrorizante juízo, o temível juízo do Senhor, the judgment of God, o juízo de Deus, the dreadful judgment of God upon the unrepentant nation, o aterrorizante juízo de Deus sobre as nações impenitentes. then at that time, Então, naquele tempo, I saw the long outstretched dreadful hand of God eu vi a longa e temível mão de Deus estendida, stretched from heaven towards the nations of the earth, estendida desde o céu em direção às nações da terra. I saw the long outstretched dreadful hand of the Lord God Eu vi a longa e aterrorizante mão do Senhor Deus estendida. and when he stretched his hand towards the nations of the earth, E quando ele estendeu a sua mão na direção das nações da terra, then he stretched his prophetic finger of his right hand, então ele estendeu o seu dedo profético da sua mão direita. it was one hand, I saw the right hand that he stretched, Foi uma mão, eu vi a mão direita que ele estendeu. and the prophetic finger, upon stretching the hand, E então o dedo profético, depois que ele estendeu a mão. then at the end there he stretched the prophetic finger. E então no final ele estendeu o seu dedo profético.
Then I saw the Lord with his long outstretched hand, Então eu vi o Senhor com a sua longa mão estendida, the long outstretched prophetic finger of the right hand, o longo e profético dedo da mão direita estendido. then it struck and struck and struck and struck and struck and struck. Então ele golpeou, 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 golpeou And struck the nations of the earth. e golpeou as nações da terra. And every nation is struck fasted. E cada nação que ele golpeou rompeu-se. It totally fasted and was besmirched. Rompeu-se totalmente e foi destruída. Totally crushed and besmirched. Totalmente esmagadas e destruídas. It's like they busted open. É como se elas explodissem e abrissem. He blasted them open. Ele as arrebentou. Blessed people. Povo abençoado. That is when I woke up in the night E então foi quando eu acordei na noite, at about 3 a.m. coming to 4. por volta das 3 horas da madrugada, já chegando a 4, And read from the book of Isaiah 34 as the Lord has commanded. e li Isaías 34 como o Senhor havia comandado. Isaiah 34 says, Isaías 34 diz: come near, you nations, and listen. Chegai-vos, nações, para ouvir, Pay attention, you peoples. e vós, povos, prestai atenção. Let the earth hear and all that is in it. Ouça a terra e toda a sua plenitude, The world and all that comes out of it. o mundo e tudo o que ele produz. Verse 2. Versículo 2. The Lord is angry with all nations. Porque o Senhor está indignado contra todas as nações. His wrath is upon all their armies, E o seu furor sobre todos os exércitos delas. he will totally destroy them. Ele vai destruí-las totalmente. He will give them over to slaughter. Ele as entregará à matança. Their slain will be thrown out. Os seus mortos serão lançados fora. Their dead bodies will stand up as stench. E dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, Meaning rotting dead bodies. significando os corpos mortos apodrecendo. The mountains will be soaked with their blood. Os montes estarão encharcados com o sangue deles. My sword has drunk its fill in the heavens. A minha espada se embriagou nos céus. See, it descends in judgment on Edom. Veja, ela desce em juízo sobre Edom, The people I have totally destroyed. o povo que eu destruí totalmente. The sword of the Lord is bathed in blood. A espada do Senhor está banhada de sangue. It is covered with fat. Ela está coberta com gordura, The blood of lambs and goats. de sangue de cordeiros e de bodes, Fat from the kidneys of rams. gordura dos rins dos carneiros. For the Lord has a sacrifice in Bozrah. Porque o Senhor tem um sacrifício em Bosra, A great slaughter in Edom. uma grande matança em Edom. And the wild oxen will fall with them. E os bois selvagens cairão com eles. The bull calves and the goat bull. E os novilhos com os touros. Their land will be drenched with blood. E a sua terra estará embriagada de sangue. And the dust
will be soaked with fat. E o seu pó estará encharcado de gordura. For the Lord has a day of vengeance, Pois o Senhor tem um dia de vingança, a year of retribution to uphold Zion's cause. um ano de retribuições pela causa de Sião. Desert owl and the creek owl, they will possess it. O pelicano e o ouriço, eles a possuirão. The great owl and the ravine will nest there. A grande coruja e o corvo farão seus ninhos lá. God will stretch out over Edom O Senhor estenderá sobre Edom the measuring line of chaos o cordel de confusão and the plumb line of desolation. e o prumo da desolação. The thorns will overrun the citadel. Os espinhos crescerão nos seus palácios. Desert creatures will meet with hyenas. As feras do deserto se encontrarão com as hienas. And wild goats will bleat to each other. E o sátiro clamará ao seu companheiro. The owl will nest and lay eggs. A coruja fará o seu ninho e porá os seus ovos. She will hatch them and care for her young ones. Ela os chocará e aninhará os seus filhotes. Come near, ye nations, and listen. Achegai-vos, ó nações, e ouvi. The Lord is angry with all the nations. O Senhor está indignado com todas as nações. This past night, Nesta noite passada, Monday, July 15th, 2019, segunda-feira, 15 de julho do ano de 2019. the Lord God Jehovah Yahweh, O Senhor Deus, Jeová Yahweh, He spoke with His two most dreadful prophets by voice. Ele falou com os seus dois mais temíveis profetas por voz. And by His own mighty, most dreadful voice, E com a sua própria voz poderosa e aterrorizante, the Lord God Jehovah spoke aloud and said, o Senhor Deus Jeová falou alto e disse, Isaiah 34. Isaías 34. Then I saw the two most dreadful principles of Revelation 11. Então eu vi os mais temíveis principais de Apocalipse 11. The most fierce prophets of the Lord Yahweh. Os mais ferozes profetas do Senhor Yahweh. Stand before the Lord of all the earth. De pé diante do Senhor de toda a terra. And stand before the nations, all the nations of the earth. E de pé diante das nações, de todas as nações da terra. And pronounce the most terrible judgment of the Lord. E pronunciaram o mais terrível juízo do Senhor Upon all the unrepentant nations of the earth. sobre todas as nações da terra que não se arrependeram. Then at that time, Então, naquela hora, I saw the most dreadful hand of the Lord God, eu vi a mais terrível mão do Senhor Deus, God the Father Himself, o próprio Deus Pai, stretched towards the nation after they had pronounced the judgment. estendida para as nações depois que eles pronunciaram o juízo. And then when He had stretched the tremendous hand of God from heaven, E então, quando ele estendeu aquela tremenda mão de Deus desde o céu, I saw all the way from heaven the hand of God stretched down. eu vi desde o céu a mão de Deus estendida para baixo. Then at that time He stretched the prophetic
prophetic finger of his right hand. Então, naquele tempo, ele estendeu o dedo profético da sua mão direita. Then at that time, Então, naquela hora, in a most deadly and lethal way, da forma mais mortífera, mais letal, the most deadly and lethal way, mais mortífera e mais letal, da forma mais letal, the Lord began to strike the o Senhor começou a golpeá-las. striking. E ele golpeou. Take all the nations. And when he was striking, they were bursting open. Ele golpeou todas as nações, e quando ele golpeou, elas arrebentaram. Bursting open. Arrebentaram e abriram, arrebentaram, se abriram. The Lord is angry. O Senhor está irado. The nations have blackmailed the two most dreadful prophets of Yahweh. As nações têm caluniado os dois mais temíveis profetas de Yahweh. And they have refused to repent. E elas têm se recusado a arrepender-se. The nations As nações have blackmailed them and maliced them. têm caluniado eles, têm difamado eles. And they have refused to repent. E recusaram-se a arrepender-se. He has unleashed the wrath of God. Ele liberou a ira de Deus, The wrath of Yahweh upon the face of the earth. a ira de Yahweh sobre a face da terra. Repent. Arrependam-se. Repent, ye the nations of the earth. Arrependei-vos, nações da terra. The Messiah is coming. Repent. O Messias está vindo. Arrependam-se. The two prophets of Revelation 11 are here. Repent. Os dois profetas de Apocalipse 11 estão aqui. Arrependam-se. Prepare the way. Be holy. Preparem o caminho. Sejam santos. Receive Jesus. Recebam Jesus. And be holy. E sejam santos. The wrath of God is coming. A ira de Deus está vindo. It's unbearable. No nation can stand it. É insuportável. Nenhuma nação pode suportar. Just the finger alone was bigger than the nation. Somente o dedo era maior do que as nações. The Lord humongous, omnipresent, A enorme onipresença de Deus. the mighty God of Israel is coming to judge the nations for failing to repent. O poderoso Deus de Israel está vindo para julgar as nações, porque elas não se arrependeram. For attempting to blackmail the two prophets of Yahweh. Mas continuaram caluniando os dois profetas de Yahweh. These are not your friends. Estes não são seus amigos. These are not your friends. Estes não são seus amigos. These are fighters. Estes são guerreiros. These are dreadful fighters. Estes são guerreiros temíveis. These are the ones that come to fight the Antichrist. Estes são aqueles que vieram para lutar contra o anticristo. So don't dare, don't try. Então não ousem, não tentem. You are mere mortals, don't try. Vocês são meros mortais. Não tentem. Repent. Arrependam-se. Repent for blackmail. Arrependam-se da calúnia. Repent and prepare the way the Messiah is coming. Arrependam-se e preparem o caminho. O Messias está vindo. Repent and turn away from sin. Arrependam-se e apartem-se do pecado. Repent, Kenya. Arrependa-se, Quênia. Repent, Brazil. Arrependa-se, Brasil. Repent,
Repent, Italy. Arrependa-se, Itália. Repent, the world. Que o mundo se arrependa. Repent. Arrependam-se. And he said by voice, Isaiah 34. E ele está dizendo por vós, Isaías 34. And Isaiah 34 says, E Isaías 34 diz: come near, you nations, and listen. Aproximem-se, nações, e ouçam. Pay attention, you people. Vós, povos, prestem atenção. Let the earth hear, and all that is in it. Ouça a terra e toda a sua plenitude. The world and all that comes out of it. O mundo e tudo o que ele produz. The Lord is angry with all nations. O Senhor está indignado com todas as nações. His wrath is upon their armies. O seu furor está sobre todos os exércitos. He will totally destroy them Ele os destruirá totalmente. and give them up to slaughter. Ele os entregou à matança. And their slain will throw up their dead bodies. Their slain will be thrown out. E os seus mortos, os seus cadáveres serão lançados fora. Their dead bodies will stand up the church. The mountains will be soaked with their blood. Dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes estarão encharcados. Repent. Arrependam-se. Repent, ye nations of the earth. Arrependei-vos, nações da terra. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I have seen the two mega prophets stand before the Lord of hosts. Eu vi os dois mega profetas de pé diante do Senhor, o Senhor dos exércitos, And before the nations of the earth, e diante das nações da terra, and pronounce the unspeakable, unbearable judgment of God. e pronunciar o indescritível, o insuportável juízo de Deus. Then I saw the Lord stretch out his hand against the unrepentant nation. Então eu vi o Senhor estender a sua mão contra as nações que não se arrependeram. And strike and strike and strike, strike, strike. E ele golpeou, 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 golpeou. Strike every nation, strike, and they were busting open. Golpeou cada nação, golpeou e elas romperam, abriram, arrebentaram. They were busting, crushed, besmirched. Romperam, esmagadas, destruídas. Totally bust open, crushed. Romperam, se abriram, esmagadas totalmente. The hand, the finger alone. As mãos, somente o dedo dele. I saw the finger was greater than the nation, bigger. Eu vi, o dedo era maior do que as nações, maior. Repent, you nations of the earth. The Messiah is coming. Arrependei-vos, nações da terra, o Messias está vindo. Turn away from sin. Receive Jesus. Be born again. Apartem-se do pecado, recebam Jesus, sejam nascidos de novo. Stop the blasphemy. Parem com a calúnia, Stop the slander everywhere. parem com a difamação em todos os lugares. Whether it's at the radio station, where? Stop the slander. Seja na rádio, onde, parem com a difamação. Stop the blasphemy. Stop the familiarity. Parem com a calúnia, parem com a familiaridade. Repent, Kenya. Arrependa-se, Quênia. Repent, Brazil. Arrependa-se, Brasil. Repent, Italy. Arrependa-se, Itália. Repent, the nations of the earth. Arrependam-se, nações da terra. I have seen the wrath of God coming.
Eu vi a ira de Deus vindo. It's unbearable. É insuportável. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way of the Lord. The Messiah is coming. Preparai o caminho do Senhor. O Messias está vindo. תודה רבה. ערב טוב. תודה.